Você sabia que a Sara, a esposa de Abraão, ela morreu e ele ficou muito triste? É isso mesmo. Essa é a nossa leitura de hoje. Seja muito bem-vindo aqui de volta ao canal Bispo Fabrício Dias, e você está na série A Bíblia. Esta série que nós estamos lendo a Bíblia toda, junto aqui no canal com o seu companheiro de leitura comigo, o Bispo Fabrício, a qual nós estamos conhecendo o livro sagrado, lendo ele de Gênesis a Apocalipse. E se conteúdos como esse te agrada, alegra o seu coração da palavra de Deus, fica comigo até o final aqui nesse vídeo, já deixa o joinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, já no início agora, para não esquecer, que depois eu não vou te incomodar com isso mais. Apesar que não é um incômodo, né? Você acredita que para muitos de vocês é um prazer poder aí colocar o seu joinha, por a sua participação aqui neste vídeo. Mas já vamos fazer no início agora já antes de começar a nossa leitura, já aperta o joinha aqui, ó, já deixa o seu like e coloca um bom dia aqui nos comentários, coloca um boa tarde aqui nos comentários, um boa noite, a hora que você estiver acompanhando, coloca aqui, tô acompanhando pela manhã. Ah, Bispo, e eu tô acompanhando de madrugada. Os vídeos não saem meia-noite, aí não são divulgados meia-noite, e eu tô lendo à meia-noite, 1 da manhã. Coloca boa madrugada aqui já no início e aperta o joinha aqui. Já deixa apertado uma vez só, tá ótimo, para a glória de Deus. Bora para a leitura, porque você está na série A Bíblia, lendo a Bíblia toda junto com o seu companheiro de leitura, o Bispo Fabrício Dias. Para mim é um prazer, viu? Estar lendo a Bíblia com você. Hoje vamos ler capítulo 23 de Gênesis. O título diz o seguinte: A morte de Sara. Bispo, falar de morte é algo muito triste. Sim, eu concordo com você. Só que uma coisa é certa: quando nós falamos de morte em Cristo, nós estamos falando de um início de um tempo eterno de glória com Deus. Então, como ele diz, né, na sua própria palavra, todos que creem em mim não morrerão, mas viverão eternamente. Então vamos nessa fé e com certeza seremos muito abençoados. Mas vou concordar com você, falar de morte não é legal, mas esta morte aqui foi uma morte que trouxe tristeza para Abraão, só que ele sabia que a sua esposa estava ali nos braços do Senhor. Bora lá! Título: A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, isso mesmo, a Sara viveu 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebron, né? Na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Seu esposo ficou muito triste, lógico, né? Ele a amava, então ele ficou muito triste com a sua morte. E isso trouxe muita tristeza ao coração dele. Bispo, essa leitura que o senhor está fazendo aí é só hoje? Eu estou chegando aqui no canal agora? Não, todos os dias nós estamos aqui com o nosso devocional diário, lendo a Bíblia, um pouquinho dela todos os dias, até encerrar, de capa a capa. Também teremos aqui no canal estudos de livros isolados, de capítulos que são ali referências para o nosso entendimento da salvação, o entendimento da fé, o entendimento de todos os sentidos da fé. Então, fica comigo nesse canal. Se já é novo por aqui, já se inscreve, já aproveita, já vem fazer parte dessa família. Se inscreve aqui agora, é rapidinho. E ó, posso contar um segredo para você? É gratuito, é de graça. Você não paga nada para se inscrever e tomar posse deste conteúdo, tá bom? Então já se inscreve aqui já e divulga para tua família. Combinado? Vou contar com você, tá? Diz o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua mota e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a sua morte. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Olha que interessante,
Abraão veio, né, pedir para comprar a sepultura. Eles falaram: não, você, o senhor aí, Abraão, é príncipe de Deus aqui na nossa terra. Nós queremos te abençoar e não vamos vedar de maneira nenhuma um espaço para o Senhor fazer o sepultamento. Vamos ver qual foi a ação, né, de Abraão para com esta atitude. Muito bonita, né, por sinal, dos filhos de Et. Ele diz assim, ó, do versículo 8: e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse da sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que estavam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, o rapaz respondeu: meu senhor, ouve-me, eu dou-te o campo, também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu te dou, sepulta ali a tua morte. Abraão estava querendo comprar, e os filhos de Et ali, o homem aqui chamado Efrom, né? Ele estava querendo dar. Ele falou assim: não, o senhor não vai comprar, não. Eu não vou dar só a caverna, não. Eu vou dar o campo em volta todo e também a caverna. Mas aqui tem um princípio muito forte, porque é muito bom, né, esta ação desses homens. Só que aqui tem um princípio que Abraão carregava dentro dele, que nós já vimos isso até quando ele foi resgatar o seu sobrinho, o Ló. Lembra quando o Ló entraram ali aqueles homens, aquela peleja de 5 reis, que nós já lemos lá no capítulo 14, um pouco atrás aqui? Abraão mostra um princípio diante do rei que veio até ele, né, o Melquisedeque. Ele mostra um princípio que ele carrega dentro dele. E seria interessante a gente carregar dentro da gente também. Eu já vou te explicar qual é esse princípio aqui, que faz toda a diferença. Por quê, bispo? Para você não ficar na mão de ninguém. Abraão não queria ficar na mão de homem algum, ele queria ficar na mão de Deus. E olha que princípio interessante. Versículo 12. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta, né, a sua esposa que tinha falecido. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve, um terreno que vale 400 ciclos de prata. Ele falou o valor, né? O que é isto entre mim e ti? Sepulta lá a sua morta. Tendo Abraão ouvido isto, né, de Efrom, o preço do terreno, pesou-lhe a prata de que ele lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Maaré, o campo, a caverna e todo arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et e de todos que estavam pela porta da cidade. Olha que interessante, Abraão, de maneira nenhuma, ele teria dado aquela situação. Por quê? Ali era uma terra estrangeira, era um povo estrangeiro, e Abraão, ele tinha um entendimento dentro dele. Ele falou isso pra gente entender essa passagem. Talvez a pessoa leia e fale assim: mas é orgulho de Abraão. Não, não é orgulho. Abraão mostrou quando o rei Melquisedeque falou assim: ó, pega tudo que você quiser. Aí ele falou: não, eu só quero, lá no capítulo 14, ele fala: eu só quero a comida e a água aí para os guerreiros beberem ali, e nada mais, porque eu não quero nenhuma tira de sandália para lá na frente, quando eu estiver abençoado. Palavras de Abraão. Ele fala: eu não quero que ninguém fale que foi por causa disso ou daquilo, porque a minha bênção vem do Senhor. Abraão tinha isso dentro dele. E automaticamente ele
não queria dever nada a homem algum. Ele queria sim que a sua vida fosse sempre considerada tudo, que foi Deus que agiu na vida dele. Então, por isso que ele, numa conversa amigável, os homens querendo abençoá-lo, ele pega e fala assim, não, eu quero pagar o preço devido, porque Deus me prosperou, eu tenho condição, então eu quero pagar o preço devido. E ele pagou o preço devido, e ali aquele campo passou a ser possessão dele, né? Muito interessante isso. Isso é muito bacana. Se a gente tiver esse princípio, a gente começa a nos valorizar muito mais. Você começa a se valorizar muito mais. Senão você fica na mão das pessoas. E é muito ruim isso. As pessoas podem sim te abençoar, mas que essa bênção não dê o entendimento que é por causa disso que você está abençoado. Não, a sua bênção, a minha bênção, a nossa bênção aqui do canal, Bispo Fabrício Dias, você que tem feito parte dessa família, tem que vir da mão de Deus. Amém? Então vamos continuar a leitura que está muito interessante, né? Nós estamos no versículo 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro com Maré, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Bora continuar comigo a leitura? Tá gostoso, não tá? Vamos lá. Capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Olha que interessante. Vamos lá. Abraão ele queria que o Isaque se casasse e ele pediu para o servo dele buscar uma mulher. E essa história aqui é bacana demais. Não sai daqui. Não sai, porque essa história você vai ver qual o poder da oração. Quando a pessoa apresenta algo a Deus, até nos mínimos detalhes, Deus responde. Fica comigo até o final. Se é novo por aqui, já se inscreve, tá? Versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Olha que bacana. Pensa que legal isso, você saber que o Senhor tem te abençoado em tudo. E Abraão tinha isso dentro dele. E ele continua dizendo, né? Disse Abraão ao seu mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía. Disse assim, põe a tua mão por baixo da minha coxa, né? Era uma cerimônia ali de fidelidade que eles tinham na época ali. Não tem hoje a pessoa fala, vamos selar aqui, pega a mão e concorda e tudo mais. Quando a gente era garoto na escola, não sei se você chegou a vivenciar esse tempo, lembra que a gente dava um minguinho assim, tá combinado? Aí dava um minguinho. É uma cerimônia como essa, era um ritual deles ali. E ele diz assim, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, né? Abraão queria que o seu filho casasse com uma pessoa da sua descendência ali, não queria que, porque os cananeus eram pessoas depravadas, os cananeus eram pessoas que adoravam outros deuses, os cananeus eram pessoas que não queriam uma aliança com Deus, e ele não queria que o seu filho se casasse com mulheres que não tinham uma aliança com Deus, né? E ele continua, né? Mas irá, no versículo 4, a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra da onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não façais voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, tomarás de lá esposa para meu filho. O versículo 8 continua. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor,
fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo, olha a oração dele, olha que interessante. E com quem será que este servo aprendeu essa oração, esta fé? Com certeza com o exemplo, né? Do seu senhor ali, do seu patrão, o Abraão. Ele foi orar para apresentar a situação. Então nós temos que, até nas coisas mais simples, em toda a nossa vida, temos que apresentar ao Senhor. E com certeza Ele vai responder, tá bom? Em nome de Jesus. E disse consigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos. Seja o que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele orou, olha aqui para o bispo aqui, para aqui tudo aqui, olha aqui para o bispo agora para de olhar para a sua Bíblia, olha aqui para mim. Ele dobrou o seu joelho ali e fez uma oração, falou, ó, eu estou aqui no poço, onde as filhas dos fazendeiros aí, entre aspas, dos cuidadores de ovelha, de camelos e tudo mais, elas vêm para tirar água, porque elas tinham essa função, né? Tirar a água ali para dar a beber. Era uma obrigação delas, era um ritual na época ali, um jeito de trabalhar deles ali. E ele falou assim, ó, vão vir muitas, e eu vou estar aqui. Aquela que der água para mim e ainda oferecer água para os meus camelos, for gentil, for uma pessoa caridosa aqui neste momento de necessidade de forasteiro, de estrangeiro que eu estou, vai ser essa que o Senhor preparou para Isaque, o filho do meu senhor, o Abraão. Ele fez esta oração como um sinal. Lá na frente nós vamos ver também Gideão, quando foi chamado por Deus, pedindo para Deus ali alguns sinais. E isso é interessante. Esta confirmação é interessante. E Deus respondeu. Este servo aqui, nós temos um título que vem logo a seguir, em nome do Senhor Jesus. Bora lá? Tá interessante a leitura? Vamos comigo. O encontro de Rebeca. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca. Lembra que nós lemos ali na descendência de Naor? E apareceu ali esses nomes aqui? Por isso que sempre tem descendência. É importante a leitura da descendência, para a gente pegar sempre o norte, tá bom? E fala assim, ó, filho de Milca, mulher de Naor, irmão, né, de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, e quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirai a água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não, né? Ele estava vendo tudo acontecendo que ele orou, né? Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro no meio, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhes perguntou, de quem és filha? Peço-te que me diga, haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual
ela deu à luz a Naor e acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Aleluia. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Olha que interessante, o irmão dela já foi atrás, né? Porque viu que aquilo ali era tudo um mover do Senhor, o Todo-Poderoso, né? Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-lhes água para lavar os pés e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a quem vem. Labão respondeu: dize. Então fala, né? O Labão, ele falou ali. Versículo 34. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, prata, ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe dera à luz um filho, e este deu ele tudo quanto ele tem. Ele está falando assim, Deus tem abençoado Abraão. Deus tem abençoado. Hoje a leitura é um pouco extensa, porque o capítulo 24 aqui é um pouquinho maior. Mas fica comigo, porque é uma leitura mais dinâmica, você está conhecendo a história aqui, quando Isaac foi apresentado à sua querida Rebeca. Essa história vai abençoar muitos casamentos, vai abençoar muito a sua vida sentimental, vai preparar aí o seu Isaac, vai preparar aí a sua Rebeca. É uma palavra de motivação aí também, sentimental, é um ensinamento sentimental que você tem que apresentar tudo aí sentimentalmente ao Papai do Céu. Então fica comigo aqui, tá bom? E o servo começou a falar o quanto ele tinha, o Senhor tinha abençoado Abraão, e a bênção que estava sobre Abraão, ele depositou ela sobre o seu filho Isaac, né? Ele estava fazendo aqui a apresentação aí do Isaac, que ele veio procurar sua esposa, né? E ele diz no versículo 37, e meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra eu habito. Porém, irás à casa do meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para meu filho. Versículo 41. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo. Ele vai contar, né, agora aqui, vai contar o testemunho, né? Quantos de nós aí, quando estamos aí na igreja, ou se você ainda está ouvindo essa palavra, participando comigo, ainda não vai a uma igreja, você vai ver, né? Muitas pessoas testemunhando o que Deus fez. Eu orei assim e Deus operou, eu fiz isso,
Você que é um irmão católico que está me acompanhando, eu fiz uma promessa e Deus me abençoou. Você aí que é um cristão aí, um evangélico, fala, não, eu fiz um voto com Deus, eu subi ao monte, e eu pedi oração para o pastor, para o padre, para o bispo, para o apóstolo, para o diácono, e Deus fez assim. Você vai contar o testemunho, e é o que ele está falando aqui agora. Ele fala assim, ó, hoje, pois, cheguei à fonte, disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, e quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Olha para você ver, tudo estava se encaixando, né? Ele falou assim, a oração que eu fiz aconteceu aí com a Rebeca. Ele está testemunhando isso, ele está falando, né? Considerava ainda eu, assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, peço-te que me des a beber. Nós lemos, né? Ele está contando agora para o Labão e para a família. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe e também darei a beber aos teus camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, né? E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Já estamos acabando, fica firme aí, porque vai ser bênção para a tua vida, principalmente sentimental, tá bom? Fica aí. E ele continua, né? Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não declarai-me, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, isso é coisa de Deus, né? Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Olha que interessante. É algo de Deus, né? É algo de Deus, mas não deixa de ser interessante. Para a época, isso era normal, né? Até um tempos atrás, os meus pais mesmo, ele contam história ali, a minha mãe, o meu finado pai, sempre falaram histórias assim da época deles aí. Eu tô com 34 anos hoje, em 2023. Eles falam que na época deles, aí há 50 anos atrás, ou um pouquinho mais, eles falam que isso acontecia ainda, né? Acontecia ainda essa questão do casamento arranjado ali e tudo mais, a pessoa nem se conhecia, muitos só se viam e tudo mais, muitos acertavam-se os pais, né? E depois apresentavam o casamento. Isso na época era mais nos dias de hoje que nós estamos aqui, em 2023, 2024, 2025, nos anos que nós estamos aqui, dos 2000 e tralalá aqui, é diferente, né? É algo assim que você fala, poxa, aconteceu assim, mas aconteceu assim e foi da parte de Deus. Bora, o título fala o casamento de Isaac e Rebeca. Eu já vou orar por você. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata, vestido, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permite que eu volte a meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irás. Ele
porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte a meu Senhor. Eles queriam que ela ficasse 10 dias ali com ele ainda, para se despedir e tudo mais. Ele falou: não, por favor, já deixa eu ir já para levar ela para casar-se com o meu Senhor, né, com o Isaac, né? E ele diz no versículo 57, disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apiou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou-a a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou assim. Foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Que maravilha, né? Deus preparou uma esposa para o Isaque, cuidou da sua vida sentimental, e Ele está cuidando da minha, está cuidando da sua. Eu queria que você tomasse posse disso nesse devocional de hoje. Uma leitura um pouco mais extensa hoje, mas como eu disse para vocês, o nosso devocional vai ser assim. Tem dia que a leitura vai ser um pouco mais extensa, tem dia que vai ser menos tempo de leitura, mas o importante é você estar todo dia lendo a palavra, conhecendo a palavra de Deus, tá bom? Nós estamos lendo, aqueles que estão acompanhando a leitura aqui em tempo real, estamos lendo nesse momento Marcos e Gênesis. E se você está chegando mais à frente, nós já temos a Bíblia toda lida aqui para você se encher da palavra de Deus, tá bom, Pai? Eu abençoo esta pessoa que está acompanhando aqui esse devocional, que o Senhor cubra ele de rica bênção, derramando o teu poder, o poder da tua palavra, sobre cada um deles, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Lembrando, se você deseja comprar uma Bíblia, comprar livros e outras coisas do tipo para o seu crescimento espiritual, todos os links estão aqui na descrição do vídeo aqui para você comprar direto na loja virtual e chegar aí na sua casa, tá bom? Ó, um beijão no seu coração, do seu bispo. Estou deixando vídeos aqui na tela e bem no meio tem uma foto aqui, ó, minha da pastora. Clica nela para você se inscrever e venha fazer parte dessa família. Tchau e até amanhã.